1. O Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples consiste na adoção de ações, iniciativas e projetos a serem desenvolvidos em todos os segmentos da justiça e em todos os graus de jurisdição, com o objetivo de adotar linguagem simples, direta e compreensível a todas as pessoas na produção das decisões judiciais e na comunicação geral com a sociedade. Certo. O objetivo é garantir que as decisões judiciais e a comunicação com a sociedade sejam claras e diretas, facilitando a compreensão por parte de todas as pessoas, independentemente de seu nível de instrução. 2. A linguagem simples só não pressupõe acessibilidade. Errado. A linguagem simples também pressupõe acessibilidade. Os tribunais devem aprimorar formas de inclusão, com o uso de língua brasileira de sinais libras e de audiodescrição ou outras ferramentas similares, sempre que possível. 3. O uso da linguagem técnica e a extensão dos pronunciamentos em sessões no Poder Judiciário não se perpetuam como obstáculo à compreensão das decisões pela sociedade. Errado. O uso excessivo de linguagem técnica e a extensão dos pronunciamentos em sessões no Poder Judiciário ainda são considerados obstáculos à compreensão das decisões pela sociedade. A utilização de termos complexos e a falta de clareza podem dificultar o entendimento por pessoas que não possuem conhecimento jurídico, o que reforça a importância da adoção de uma linguagem simples e acessível, conforme preconizado em iniciativas como o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. 4. O desafio de aliar boa técnica, clareza e brevidade na comunicação precisa ser assumido como compromisso da magistratura nacional, ante o reconhecimento de que são condições dispensáveis para a garantia do acesso à justiça. Errado. A clareza e a brevidade na comunicação são condições indispensáveis para garantir o acesso à justiça. A comunicação judicial deve ser compreensível para todos, incluindo pessoas sem formação jurídica, a fim de promover a transparência e a efetividade do processo. Portanto, a magistratura nacional deve assumir o compromisso de aliar boa técnica, clareza e brevidade, não sendo essas condições dispensáveis, mas essenciais para o pleno acesso à justiça. 5. Todos os tribunais envolvidos assumem o compromisso de, sem negligenciar a boa técnica jurídica, estimular as juízas e os juízes e setores técnicos a eliminar termos excessivamente formais e dispensáveis à compreensão do conteúdo a ser transmitido. Certo. Todos os tribunais envolvidos no Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples assumem o compromisso de estimular as juízas, juízes e setores técnicos a eliminar termos excessivamente formais e dispensáveis à compreensão, sem negligenciar a boa técnica jurídica. O objetivo é tornar a linguagem usada nas decisões judiciais e na comunicação geral mais acessível, clara e compreensível, garantindo o acesso à justiça para todos, sem comprometer a precisão técnica necessária no âmbito jurídico. 6. Não se deve deixar de estimular as juízas e os juízes e setores técnicos a adotar linguagem direta e concisa nos documentos, comunicados públicos, despachos, decisões, sentenças, votos e acórdãos. Certo. Isso é parte do esforço para garantir que a comunicação judicial seja clara e acessível, facilitando o entendimento das decisões pela sociedade, sem abrir mão da precisão técnica necessária. No contexto jurídico. 7. Explicar, sempre que possível, o impacto da decisão ou do julgamento na vida de cada pessoa e da sociedade brasileira é imprescindível que todos os tribunais envolvidos assumam um compromisso. Certo. Isso facilita o entendimento das decisões pelo público em geral, demonstrando a relevância das questões tratadas e o efeito das decisões na vida cotidiana. A transparência e a comunicação clara são essenciais para garantir que a sociedade compreenda o funcionamento da justiça e suas implicações. 8. Deve-se utilizar versão resumida dos votos nas sessões de julgamento, sem prejuízo da juntada de versão ampliada nos processos judiciais. Certo. Deve-se, sim, utilizar uma versão resumida dos votos nas sessões de julgamento, a fim de facilitar a compreensão rápida e clara das decisões.
No entanto, a versão ampliada dos votos deve ser mantida nos processos judiciais, garantindo a integridade e a documentação completa das decisões, sem prejudicar o acesso à informação de forma mais acessível ao público. Isso permite que as partes envolvidas no processo tenham acesso aos detalhes completos da decisão, enquanto a versão resumida facilita a comunicação durante o julgamento. 9. Deve-se fomentar pronunciamentos subjetivos e breves nos eventos organizados pelo Poder Judiciário. Errado. Não se deve fomentar pronunciamentos subjetivos, pois a objetividade e a clareza são essenciais na comunicação judicial. Embora os pronunciamentos possam ser breves para garantir a eficiência e a acessibilidade, eles devem manter um caráter objetivo e técnico, focado nos fatos e na fundamentação das decisões. A subjetividade pode prejudicar a compreensão e a transparência das decisões judiciais, o que vai contra o princípio de garantir o acesso à justiça e a clareza na comunicação com a sociedade. 10. Deve-se reformular protocolos de eventos, dispensando, sempre que possível, formalidades excessivas. Certo. O objetivo é tornar os eventos organizados pelo Poder Judiciário mais acessíveis e compreensíveis, evitando que formalidades desnecessárias dificultem a participação e o entendimento da sociedade. A simplificação dos protocolos contribui para uma comunicação mais direta e eficiente, alinhada aos princípios de transparência e clareza no acesso à justiça. 11. Deve-se utilizar linguagem acessível à pessoa com deficiência Libras, audiodescrição e outras e respeitosa à dignidade de toda a sociedade. Certo. A utilização de uma linguagem inclusiva é fundamental para assegurar que o judiciário seja acessível a todas as pessoas, independentemente de suas condições. 12. A atuação dos tribunais será feita em 5 eixos principais, que envolvem simplificar a linguagem de documentos, a brevidade e a objetividade nas comunicações, educação e capacitação do corpo técnico e o uso de ferramentas tecnológicas e parcerias institucionais. Certo. A atuação dos tribunais deve, de fato, ser feita em 5 eixos principais, que envolvem simplificar a linguagem de documentos, garantir a brevidade e a objetividade nas comunicações, promover a educação e capacitação do corpo técnico, e incentivar o uso de ferramentas tecnológicas e parcerias institucionais. Esses eixos visam melhorar a comunicação judicial, facilitar o acesso à justiça e tornar os processos mais eficientes e acessíveis para a sociedade. 13. No eixo 1, a simplificação da linguagem de documentos incentiva a utilização de versões resumidas de votos nas sessões de julgamento, sem prejuízo da juntada de versão ampliada nos processos judiciais. Errado. Na verdade, é no eixo 2 da brevidade nas comunicações que incentiva a utilização de versões resumidas de votos nas sessões de julgamento, sem prejuízo da juntada de versão ampliada nos processos judiciais. 14. No eixo 3, a tecnologia da informação estabelece parcerias com universidades, veículos de comunicação ou influenciadores digitais para cooperação técnica e desenvolvimento de protocolos de simplificação da linguagem. Errado. Na realidade, é no eixo 5 da articulação interinstitucional e social que estabelece parcerias com universidades, veículos de comunicação ou influenciadores digitais para cooperação técnica e desenvolvimento de protocolos de simplificação da linguagem. 15. No eixo 2, a brevidade nas comunicações compartilha boas práticas e recursos de linguagem simples. Errado. Na verdade, é no eixo 5 da articulação interinstitucional e social que compartilha boas práticas e recursos de linguagem simples. 16. No eixo 1, a simplificação da linguagem dos documentos cria manuais e guias para orientar cidadãos e cidadãs sobre o significado das expressões técnicas indispensáveis nos textos jurídicos. Certo. No eixo 1, a simplificação da linguagem dos documentos cria manuais e guias para orientar cidadãos e cidadãs sobre o significado das expressões técnicas indispensáveis nos textos jurídicos. 17. No eixo 2, a brevidade nas comunicações incentiva a brevidade de pronunciamentos nos eventos promovidos no Poder Judiciário, com capacitação específica para comunicações orais.
Certo. No eixo 2, a brevidade nas comunicações incentiva a brevidade de pronunciamentos nos eventos promovidos no Poder Judiciário, com capacitação específica para comunicações orais. 18. No eixo 2, a brevidade nas comunicações cria protocolos para eventos que evitem, sempre que possível, formalidades excessivas. Certo. No eixo 2, a brevidade nas comunicações cria protocolos para eventos que evitem, sempre que possível, formalidades excessivas. 19. No eixo 3 da educação, conscientização e capacitação tem-se a formação inicial e continuada de magistrados, magistradas e servidores, servidoras para elaboração de textos em linguagem simples e acessível à sociedade em geral. Certo. No eixo 3 da educação, conscientização e capacitação tem-se a formação inicial e continuada de magistrados, magistradas e servidores, servidoras para elaboração de textos em linguagem simples e acessível à sociedade em geral. 20. No eixo 3 da educação, conscientização e capacitação tem-se a promoção de campanhas de amplo alcance de conscientização sobre a importância do acesso à justiça de forma compreensível. Certo. No eixo 3 da educação, conscientização e capacitação tem-se a promoção de campanhas de amplo alcance de conscientização sobre a importância do acesso à justiça de forma compreensível. 21. No eixo 4 da tecnologia da informação tem-se o desenvolvimento de plataformas com interfaces intuitivas e informações claras. Certo. Eixo 4 da tecnologia da informação tem-se o desenvolvimento de plataformas com interfaces intuitivas e informações claras. 22. No eixo 4 da tecnologia da informação tem-se a utilização de recursos de áudio, vídeos explicativos e traduções para facilitar a compreensão dos documentos e das informações do Poder Judiciário. Certo. No eixo 4 da tecnologia da informação tem-se a utilização de recursos de áudio, vídeos explicativos e traduções para facilitar a compreensão dos documentos e das informações do Poder Judiciário. 23. No eixo 5 da articulação interinstitucional e social tem-se o fomento da colaboração da sociedade civil, das instituições governamentais ou não, e da academia, para promover a linguagem simples em documentos. Certo. No eixo 5 da articulação interinstitucional e social tem-se o fomento da colaboração da sociedade civil, das instituições governamentais ou não, e da academia, para promover a linguagem simples em documentos. 24. No eixo 5 da articulação interinstitucional e social tem-se a criação de uma rede de defesa dos direitos de acesso à justiça por meio da comunicação simples e clara. Certo. No eixo 5 da articulação interinstitucional e social tem-se a criação de uma rede de defesa dos direitos de acesso à justiça por meio da comunicação simples e clara. 25. No eixo 5 da articulação interinstitucional e social tem-se a criação de programas de treinamento conjunto de servidores e servidoras para a promoção de comunicação simples, acessível e direta. Certo. No eixo 5 da articulação interinstitucional e social tem-se a criação de programas de treinamento conjunto de servidores e servidoras para a promoção de comunicação simples, acessível e direta. 26. De acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, em documentos oficiais, recomenda-se a utilização de expressões em língua estrangeira, salvo quando não houver equivalente em português ou quando estiverem consagradas pelo uso. Errado. No Manual de Redação Oficial da Presidência da República, não se recomenda a utilização de expressões em língua estrangeira em documentos oficiais, a menos que não exista equivalente em português ou que a expressão esteja consagrada pelo uso. A orientação visa preservar o uso da língua portuguesa, garantindo clareza e acessibilidade na comunicação oficial, evitando termos desnecessários em outros idiomas. Assim, a afirmação de que recomenda-se a utilização está equivocada. 27. Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, a identificação do signatário em um documento oficial deve incluir, além do nome, o cargo ou a função exercida pela pessoa que assina o documento. Certo.
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, a identificação do signatário em um documento oficial deve, obrigatoriamente, incluir o nome e o cargo ou função exercida pela pessoa que assina o documento. Essa prática é fundamental para garantir a clareza e a autenticidade do documento, bem como para indicar a autoridade de quem o subscreve. 28. O emprego de conectivos como portanto e contudo deve ser evitado em textos oficiais, visto que essas palavras introduzem uma subjetividade que conflita com a impessoalidade requerida nesse tipo de redação. Errado. O emprego de conectivos como portanto e contudo não é proibido em textos oficiais. Pelo contrário, esses conectivos são adequados para indicar relações de causa, consequência, oposição e outros elementos que tornam o texto mais claro e coeso. O que se exige nos textos oficiais é impessoalidade, clareza e objetividade, mas o uso de conectivos não contraria esses princípios, ao contrário, contribui para a estruturação lógica das ideias. 29. Em textos oficiais, é recomendável o uso frequente de pronomes de tratamento, como Vossa Excelência, para garantir a formalidade e o respeito às hierarquias institucionais. Errado. Embora seja recomendável o uso de pronomes de tratamento como Vossa Excelência em textos oficiais quando necessário, o uso frequente não é uma exigência. Esses pronomes devem ser empregados de forma pontual e apropriada, principalmente em comunicações formais dirigidas a autoridades específicas. O objetivo é garantir a formalidade e o respeito, mas sem exageros que possam comprometer a clareza e a objetividade do texto. 30. No âmbito da redação oficial, o pronome de tratamento, Vossa Excelência, deve ser utilizado exclusivamente para se dirigir ao Presidente da República, não sendo adequado para outros agentes públicos, independentemente do cargo ocupado. Errado. O pronome de tratamento, Vossa Excelência, é utilizado para se dirigir não apenas ao Presidente da República, mas também a outras autoridades, como ministros de Estado, parlamentares, ministros de tribunais superiores, governadores e magistrados, conforme estabelecido pelo protocolo oficial.